Eu sou Eline Coragem, sou mãe do Gianluca, que tem 15 anos, sou mãe do Breno, que tem 9, sou esposa do Cristiano e eu sou especialista em desenvolvimento humano da mulher. Como que começou isso? Eu me formei na área de hotelaria, trabalhei muitos anos com atendimento ao cliente, fui para a área de treinamento, treinar hotéis, restaurantes, sempre na área de atendimento ao cliente. Eu sempre gostei muito de estudar o comportamento humano, lidar com as pessoas, como reagir em relação às pessoas, né? E hotel, o cliente fica 24 horas, então é muito problema que eles trazem ali para a gente do atendimento ao cliente, né? E me apaixonei pela área de treinamento, desenvolver pessoas. O que eu gostava era de treinar uma pessoa, voltar lá alguns meses depois e ver ela em outro cargo, ou mais feliz, ou com a família que tenha prosperado, ver o avanço, ver a evolução das pessoas, né? E durante os intervalos dos treinamentos, muita gente vinha me perguntar: Eline, como você consegue viajar, dar conta dos filhos, de trabalhar? E eu sempre tive uma paixão muito grande em estudar o comportamento humano, não só de adultos, mas de criança também, porque eu entendia o quê? Que se eu desenvolvesse uma relação saudável com meus filhos desde pequenininhos, a nossa relação enquanto adulta seria muito boa. Por que eu me interessei muito por isso? Porque eu não tive essa relação tão saudável assim com o meu pai. Meu pai tinha uma educação autoritária, dessas de me obedece que eu sou seu pai, né? E então a gente acabava obedecendo por medo. Então eu nunca tive a confiança, no meu pai, essa relação que muitas meninas falam: "Ai, sou apaixonada pelo meu pai", essa relação pai e filha para mim, eu não conseguia ver desse jeito, né. E eu resolvi mudar isso, eu falei: "Não, não quero que isso aconteça dentro da minha família, com meus filhos, quantos filhos eu vier a ter, eu não quero, quero ter um relacionamento saudável com eles desde a infância até a fase adulta", né. E aí fui estudar, sobre o desenvolvimento infantil, estudando, estudando, e por isso que eu consegui ajudar essas mães, essas mulheres durante o intervalo dos treinamentos. E elas me buscavam, colocavam em prática, e isso dava certo, e foi quando eu decidi sair dos treinamentos e trabalhar só com isso, só com a parte de desenvolvimento pessoal e não profissional. Então saí, fui para a parte de desenvolvimento pessoal, fiz, formações na área de coaching, cheguei até master coach, e fui desenvolvendo uma metodologia que me ajudava a dar conta de tudo isso e ajudava as mães que eu atendia. Aí veio a pandemia, eu tive uma demanda muito grande, uma procura muito grande, e falei: "Nossa, eu preciso atender mais mães ao mesmo tempo. O que eu consigo gravar e entregar gravado?". E aí, dali, nasceu o programa Mãe Vida Leve, que são as aulas gravadas e os encontros de mentoria que a gente faz ao vivo. São 6 encontros ao vivo. O que acontece nesses encontros? Um bate-papo, nessa mesma plataforma que a gente está aqui no Zoom, acontece esse bate-papo, eh, em relação às aulas, né. Então o que as mães implementaram, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajustar em relação a isso. Então elas falam, assim, que é a parte mais rica do programa, por mais que eu tenha as aulas e aplique, não tem nada como alguém pegar na sua mão, segurar na sua mão e caminhar junto com você, né, e ajustando aqueles pequenos parafusinhos que a gente sempre tem para cada particularidade de pessoa. Então não é que eu vou fazer assim e vai dar certo para todo mundo, né? Cada família tem uma particularidade, idades das crianças diferentes, e é isso que a gente vai ajustando dentro das mentorias. Eline, como surgiu essa ideia aí do aulão da crise dos 40? O que acontece? Dentro do programa Mãe Vida Leve, eu comecei a observar que a maior parte das mulheres tinha essa faixa etária, entre 30 e 50 anos. A grande maioria de 35 a 45, né? A grande maioria. E as situações que elas traziam, as angústias, as aflições, eram sempre as mesmas. Então eu fui buscar ali no meu material, gente, o que é isso que acontece comigo e com essas mães, né? Que eu passei por isso, consegui resolver e essas mães estão passando, precisa ter um nome disso, né? E a gente chama de crise dos 40 ou crise da identidade. Eline, mas é de 30 a 50? A gente vai falar um pouquinho do que acontece nessa área, nessa faixa etária dos 30, nessa faixa etária dos 40, se aproximando ali até os 50 anos. Então, assim que a gente vai trabalhar hoje, tá? Como que a gente olha para essas fases? Eu gosto muito de olhar para essas fases de acordo com a teoria dos setênios. A teoria dos setênios diz que a gente tem fases a cada 7 anos. 7 anos, exatamente. É uma teoria da antroposofia, criada por Rudolf Steiner.
Antroposofia, não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas é da pedagogia Waldorf. Existem escolas que utilizam essa pedagogia, chama-se pedagogia Waldorf, que foi criada por Rudolf Steiner. Ele tem uma teoria, que é a teoria dos setênios, que ele diz que a vida se divide a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos é um setênio, né? Então, a primeira fase que seria aí, dizer, e se você for pegar aí, ó, 7, Eline, por que 7? Se você for pegar as cores do arco-íris, são 7 cores. Os dias da semana, 7 dias. Notas musicais, 7 notas musicais, né? Então, é um número aí que cabalístico, misterioso, não sei o nome que você quer dar, né? Então, existe aí essa teoria do setênio, que é o que a gente vai estudar hoje, e focar nessa faixa etária, nessa crise aí do setênio, que vai dos 35 aos 42, e vou falar um pouquinho de cada um deles, né? Então, a primeira fase, que seria dos 0 aos 7, é a fase que a criança nasceu, né? O bebê nasceu, e ela começa a ter uma imagem do mundo. Eu não estou mais dentro da minha mãe, e eu estou conhecendo o mundo. Que mundo é esse? Então, ela começa a experimentar esse mundo. É uma fase de muita curiosidade, uma fase de experimentar os limites dela. Então, o principal dessa fase, que eu falo muito, é não ponha limites no seu filho. Para de colocar limites. Pô, Eline, vou deixar ele fazer tudo o que ele quiser? De jeito nenhum. A gente não precisa ser, né, preto nem branco, 8 nem 80. Existem aí, entre o preto e o branco, mais de 50 tons de cinza. Então, o que seria esse deixa ele explorar seus limites? Muitas vezes essa criança vai subir em algum lugar do parquinho. Não sobe que é muito alto para você. Claro que é um instinto de proteção que a gente está tendo com a criança, de preocupação dela cair, se machucar. Mas se ela não sobe, ela não sabe o limite dela, ela não sabe até que ponto que ela pode ir, até que ponto que ela pode subir. Então, a gente precisa deixar ela subir. Explorar os limites não é entregar o celular e deixar a criança sem limites no celular. Isso daí é você que está deixando. Ela não vai realmente saber, ter o conhecimento. Eu só posso ficar tanto tempo no celular, senão vai prejudicar a minha vista. Não, ela não sabe disso. Mas o explorar os limites é os limites do próprio corpo. O quanto que eu como? Ela vai aprendendo, ela vai comer, vai se sentir satisfeita, para de comer. Ela vai subir, vai ver que altura que ela consegue, vai pular, vai correr, ver que corre mais rápido que o irmão ou não. Então, esse que é conhecer os limites do corpo dela. E daquilo que ela consegue ou não fazer, né? Conforme ela cresce, esses limites aí vão sendo cada vez melhor conhecidos, e o nosso papel dentro disso é não tolher, não cortar, deixar que ela conheça esses limites. Eline, e se ela cair? Se ela cair, ela viu que aquilo lá é muito além para ela. Nosso papel é de estar ali do lado, protegendo, tentando ver se, vamos segurar aqui para não deixar cair, né? Mas não proibir ela de fazer. E sim, incentivar, vai, sobe, vamos ver se você consegue. E não desencorajar essa criança, né? Eu conheço crianças que elas, por serem tolhidas, normalmente, primeiro filho, eu também tive um primeiro filho, tá? Normalmente, primeiro filho, a gente é muito mais super protetora, não sabe como funciona ainda, né? Então, aquela brincadeira de criança de subir no escorregador, sobe a escada e tem um do lado, outro, não, desce que é muito alto para você. E a criança, nessa disputa de ter alguém na fila, nesse balançar do escorregador, ela vai ganhando equilíbrio, vai entendendo o que é uma disputa, o ceder, o ganhar, o perder. Então, é muito importante essa vivência para essa criança, e a gente não proibir, não tolher, não cortar isso que essa criança vem vivenciando, para ela conseguir ali, sim, ir criando equilíbrio, criando poder da disputa, entender que vai ter horas que ela vai ganhar, que horas que ela vai perder, saber com que ela se mete ou não, né? E é saudável para a criança essa vivência. Depois a gente chega na fase dos 7 aos 14, que é o segundo setênio, autoafirmação e conhecer as emoções. Com 7 anos, o que marca essa transição de fase é a queda dos dentes. Os dentes começam a cair, ele começa a trocar de dente, né? O dente de leite sai e vem a dentição permanente. Então é uma fase, eu já posso, eu conheço, eu faço sozinho, é uma fase de autoafirmação. Então aqui a gente sai da infância, entra na pré-adolescência. Então é aquela fase, eles chamam de Rubicão, né? O Rubicão do crescimento. Então essa criança, ela começa a saber que ela tem vontade própria, que ela pode tomar pequenas decisões, e ela começa a vivenciar muito mais com outras crianças. Então tem disputa por brinquedo,
tem competições de ganhar ou perder. Então ela entende, ela sabe o que é tristeza, o que é saudades, ela começa a vivenciar essas emoções. E o nosso papel aqui nessa fase é que ela vivencie as emoções. Não é proibir ela de chorar, não é proibir ela, você não devia ficar triste com isso. Não, é deixar ela sentir, ela conhecer o que é cada emoção, né? Eu entendo que você está com raiva, eu entendo que você está nervoso, filho. Só que você não pode bater no seu irmão porque você está nervoso. Você pode ficar nervoso. A gente não pode proibir esses sentimentos. É a fase que eles mais conhecem esses sentimentos. Porque depois, quando a gente chega no terceiro setênio, dos 14 aos 21, eles já estão na adolescência, que marca aquela entrada no ensino médio, né? No nono ano, primeiro ano do ensino médio, 14 anos aos 21, que daí realmente é a adolescência e é a primeira crise da vida dessa criança, desse ser humano, que é a primeira crise de identidade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo no mundo? O que eu vim buscar aqui nesse mundo? Quem é minha tribo? Que profissão que eu quero, que formação que eu quero ter. Então ele veio buscar, o que eu estou fazendo aqui? Não é mais meu pai e minha mãe que ficam mandando o que eu vou fazer, eu faço escolhas, mas que escolha que eu quero fazer? Então é muito comum eles terem um período mais introspectivos, falam, né, que o adolescente fica só no quarto, é mais ou menos por isso, porque ele está tentando se conhecer. E aí a gente não pode impor a nossa época para eles. Ah, na minha época não usava meia com chinelo. Que bom, que bom. Na sua época usava calça semi-bag. Então, que bom. E a época deles é uma época diferente da nossa. Então, sim, a gente precisa deixar eles se expressarem. Ah, Eline, mas aí ele vai num casamento e vai de meia e chinelo. E eu estou falando da meia e chinelo porque os adolescentes gostam muito da meia e chinelo, pelo menos aqui em São Paulo. Então, vai num casamento e vai de meia e chinelo. Bom, aí o que a gente precisa fazer? Colocar algumas regras. Filho, eu entendo que você goste de se vestir de meia e chinelo, mas isso é um tipo de roupa para você usar com seus amigos, na sua escola, nas suas baladas, aonde você vai com pessoas que vivenciam junto com você, em um casamento, em uma festa de 15 anos, da sua prima. A gente quer que você se vista de acordo com o traje apropriado para a festa. Você não vai para praia de blusão de moletom e meio chinelo, você vai de chinelo, sunga, bermuda, camiseta, né? Então a gente precisa adequar essa vestimenta. Vamos fazer um acordo. Quando são compromissos sociais da mãe, do pai, familiares, você se veste de acordo com o que o compromisso pede. Quando é compromisso seu, eu não vou dar palpite na sua roupa, você se veste do jeito que você quiser. Então são pequenos ajustes que a gente precisa ir fazendo para que esse adolescente consiga se encontrar, encontrar a sua tribo, se sentir, essa palavra é muito importante nessa fase, pertencente, pertencente, ele quer pertencer a um grupo, se sentir pertencente à tribo que ele escolheu, né? E a gente não separar ele da família, porque se eu fico só criticando, 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 aí não vou nem mais falar com a minha mãe, ela só reclama, ela só critica, ela não gosta de nada que eu faço. É o primeiro pensamento que vem para eles. Ah, Eline, meu filho virou gótico, meu filho virou emo, meu filho virou... Nem sei se existem essas tribos ainda. Mas ele virou uma tribo que eu não concordo. Ok, não bata de frente, vá conhecer, vá entender. Por que você gosta de se vestir assim? Por que você gosta disso? Me explica o que vocês fazem, o que vocês fazem para se interesse. Se interesse. É melhor do que você se afastar, do que você repelir. Não, não vai, é melhor do que você proibir. Que aí sim você gera um afastamento, que é mais difícil da gente, não é nem recuperar, mas que é mais difícil da gente trazer para perto nessa fase. Aí, e essa primeira fase aí, que vai do 0 aos 21, né, que é uma fase de formação do corpo, formação de mentalidade, formação de identidade. A gente soma as 3 fases, do 0 aos 21, formação do corpo, mentalidade e identidade. Aí a gente chega na quarta fase, no caso, que é dos 21 aos 28. 21 aos 28, esse adolescente já está escolhendo a faculdade que ele quer, muitas vezes já entrou na faculdade, está ali no seu primeiro, segundo emprego. É um grito de independência. É quando a maioria deles sai da casa dos pais, entre 21 e 28. Eline, hoje em dia não é assim, eu concordo. Hoje em dia tem muita gente com 30, 35 morando na casa dos pais ainda.
E eu falo ainda, porque o natural de uma família é que esse jovem, esse adolescente seja preparado para tocar a própria vida. A partir dos 18, 20, 25, ele vai tocar a própria vida. Então, nessa fase dos 21 aos 28, a gente chama de é a fase da independência, o grito de independência. Então, eles começam a dar esse grito de independência e querer sair da casa dos pais. Mas sair da casa dos pais significa, você vai se sustentar, né? Você não vai querer sair que mamãe e papai pague aluguel, pague comida, pague água, luz. Espera aí, né? Então, vai sair da casa dos pais, é um grito de independência, um grito dele procurar o lugar dele no mundo, beleza, eu escolhi trabalhar com medicina, com advocacia e tal, vou trabalhar com isso. Então, ele começa a encontrar o lugar no mundo, decidir sua profissão, e ali ele começa a vida independente dele mesmo, exatamente, a vida independente dele mesmo. Depois a gente entra na fase dos 28 aos 35. Dos 28 aos 35 é uma das primeiras crises que aparece, que é a crise dos 30. Não sei se vocês aí têm 30, mais que 30, menos que 30, mas tentem se lembrar dessa faixa etária. Quando eu falo 30, não é 30 exatamente, pode ser 28, 27, 29, 32, 33, por volta dos 30 anos, tá? Tudo depende de quem foi mais cedo ou menos cedo, né? Então, eu, por exemplo, essa minha crise chegou com 28, 29, não esperou os 30. Então, foi mais ou menos 28, 29 que eu tive essa crise. E aí, é a crise que a gente chama de crise do trabalho, porque ele começa a se questionar seu papel no mundo. Ele já se formou na faculdade, já teve 1, 2, 3 empregos, se é que ele mudou de emprego, ou cargos ali na empresa, já subiu, já desceu de cargo, talvez já tenha tido alguma demissão, já foi mandado embora. A primeira vez que a gente é mandado embora, a gente nunca esquece, né? Então já deve ter sido mandado embora ou não, já teve essas mudanças aí. Então, a gente olha para essa primeira crise como a crise do trabalho. E o que acontece nessa crise? 28 aos 35 anos. Ela se pergunta, será que eu escolhi certo? Isso que eu estou fazendo, que uma coisa é você fazer a faculdade, ou você empreender, e a outra coisa é você, na prática, todos os dias fazer aquilo. Existe uma diferença muito grande, todos os dias fazer aquilo, né? Então, a gente precisa olhar para isso nessa crise. Você todos os dias fazendo isso. Bom, aí, essa crise do trabalho, você se pergunta, nossa, já estou com 30 anos. Por mais que a gente fale, nossa, é novo ainda, foi quando eu e meu marido, a gente desenhou o nosso primeiro projeto, que a gente chamou de Next 30 Years, os próximos 30 anos. A gente falou, bom, a gente tem até os 60 para produzir, e depois disso, com 60 em diante, a gente já não é mais tão jovem assim para as empresas contratarem a gente com tanta facilidade, ou para a gente ter tanta energia como aos 30 para empreender, para fazer alguma coisa. Então, a gente precisa produzir ao máximo nos próximos 30 anos. Foi quando a gente fez algumas mudanças na nossa vida e começamos aí esse Next 30 Years. O que acontece normalmente nessa fase? É uma fase que você está mudando sua vida, ou você está casando, você está tendo filho, você já está tendo algumas mudanças, você não é mais aquele recém-formado que começou a trabalhar agora, né? Ai, tem pouco dinheiro, começou a trabalhar agora e é o recém-formado. Não, você já conseguiu subir alguns cargos ou mudou de trabalho, foi para alguma coisa que você gosta mais. Começa a olhar o trabalho com uma nova perspectiva. Será que é essa área mesmo que eu quero? É um momento, sim, que você começa a buscar mais isolamento para você ver se essa decisão que você tomou realmente é a que você queria. Muito mais focada na área do trabalho. E muitas vezes até as amizades, que algumas da faculdade continuaram, não, esse amigo, mas não quero, vou ficar com esses amigos aqui. Então você começa a se aproximar daquilo que você quer e direcionar melhor o seu trabalho. Muitas mudanças de carreira surgem também nessa faixa aqui por volta dos 30 anos, que é essa crise em relação ao trabalho, uma crise muito mais focada no laboral, né, no trabalhar. Aí vem a próxima crise, que é a que a maioria das mães, mulheres passam. É uma crise que a gente entende como ela sendo mais forte, que é a crise dos 35 aos 42. A gente chama de crise de identidade, é a segunda crise de identidade, né? Nessa faixa etária a gente já cresceu, já trabalhou, já mudou de trabalho ou não, já teve filho, já casou, já separou ou não. Então a gente já
tomou vários passos, já teve vários passos, é como no jogo da vida, que você vai ali com o carrinho, andando, você já andou uma boa parte ali do tabuleiro. Você já está naquela fase de falar, mas espera aí, tudo que eu fiz até agora era o que eu queria fazer? Então você começa a se questionar sobre o passado. O que eu fiz até agora, será que valeu a pena? Foi para isso que eu estudei? Foi nessa fase que eu falei: "Não, chega, não quero mais ficar em treinamento". Ajudar as pessoas no lado profissional é muito legal, muita gente ajuda, mas esse foi o meu pensamento quando eu fiz essa transição na minha carreira. Ajudar no lado pessoal, são poucas pessoas que ajudam, pouquíssimas, e se eu não estiver bem no meu pessoal, eu não vou estar bem no meu profissional. Então, primeiro eu preciso cuidar de mim, para depois eu poder cuidar do meu trabalho. E foi quando eu falei: "Espera aí, deixa eu ir caminhando com a minha carreira para o lado que eu quero". E falei: "Não, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, de equipe, de liderança, é muito legal, eu gosto muito disso, mas me realiza mais ver uma mulher, ver uma mãe que fala: 'Meu, agora sim eu estou vivendo do jeito que eu quero, agora eu estou tranquila'", e é a fase que a gente mais tem estresse, é a fase que mais gera estresse na nossa vida, porque é muita dúvida, muito questionamento, muito: "Será que eu estou certa? Será que eu não estou certa?". E não é uma fase que a gente pergunta para os outros, não é uma fase que você chega e fala: "Pai, mãe, você acha que esse meu trabalho é bom para mim? Nossa, pai, mãe, você acha que meu marido, minha esposa, é legal para mim?". Não, é uma fase de questionamento interno. E quando a gente faz esse questionamento interno, se a gente não tem um direcionamento, se a gente não tem alguém que pode falar: "Ó, olha para isso", não é dar respostas, porque a gente não aceita respostas nessa fase da vida. A gente não quer que alguém fale: "Faz isso, faz aquilo", a gente não aceita respostas. Então, é simplesmente alguém que vai dar luz para a nossa cabeça. Você já olhou para esse lado? Olha. Olha para esse lado também. É simplesmente direcionar para onde que eu vou apontar minha lanterna. Para onde que eu vou apontar minha lanterna para olhar? E por ter muito estresse nessa época, por que muito estresse? Muita responsabilidade em relação a financeiro, né? Aqui você já está comprando ou já comprou sua casa própria, ou está pelejando para comprar a sua casa. Aqui você tem gasto com escola de filho. É uma fase que a gente mais gasta e que deveria ser a fase que a gente mais ganha. Então, se a gente ainda tem problema financeiro, é um estresse maior. Aqui a nossa saúde já não está com aquele corpinho lá dos 20, 30. A gente já começa a olhar para nós. Então, são várias. É como se fossem várias bombas chegando de todos os lados para cima de você. Por isso que gera esse estresse gigantesco. E você não sabe administrar todas essas bombas que chegam para cima de você. Tem algumas que você precisa rebater, tem algumas que você precisa falar: "Eu vou cuidar de você antes que você estoura", e tem algumas que você não percebe e ela estoura. Então, por isso que é uma fase de introspecção, que o melhor de tudo é você ter alguém que te dê uma lanterna. Olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para esse lado. Assim que funciona nessa fase. O que acontece? A gente se frustra de olhar para trás e muitas vezes falar: não sei se era isso que eu queria". E o pior pensamento que pode vir nessa hora é falar: "Ah, eu tô velha para mudar, eu tô velha para isso, eu tô ve". A crise da meia-idade, a crise da identidade, a gente olha para a nossa faixa etária e fala: "Meu Deus do céu". E é exatamente aí, por volta dos 40 anos, crise dos 40, né, a gente olha para isso e fala: "Meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer?", né. Então, quando a gente fala sobre o passado, valeu a pena o que eu fiz? Hoje, com 40, 44, 42, 45, 43, na faixa etária dos 40, 38, para algumas vem um pouquinho antes, para algumas um pouquinho depois. Será que realmente era o que eu desejaria estar? Será que eu estou fazendo aquilo que eu gosto? A pessoa que está do meu lado é a pessoa que eu gostaria de estar? Porque é uma fase que a gente já não quer mais aguentar os outros por aguentar. E é totalmente correto esse pensamento. Porque antes você tem a mãe, o pai direcionando você. Depois você escolhe a faculdade, você vai na boiada da faculdade. O que é ir na boiada da faculdade? Se formou, terminou, o que eu vou fazer? Vou trabalhar naquilo que eu me formei, né? Claro. E você vai trabalhando ali na. Só que chega uma hora que você pode falar ou não. Mas eu me formei para isso, eu gosto disso, não é do jeito que eu imaginava.
Se a gente for pensar, 17, 18, 19 anos, 20 anos, é cedo para você decidir o que você quer fazer pelos próximos 40, 50, 60, 70 anos. Você viveu pouco para decidir o resto da sua vida. Você tem pouco conhecimento para decidir o resto da sua vida. É muito pouco conhecimento. E existe uma visão errônea de que se eu mudar de profissão, eu sou uma pessoa frustrada. Se eu mudar de profissão, eu dei errado na vida. Não, você vai dar errado na vida se você passar a vida inteira fazendo o que você não gosta, a vida inteira morando com a pessoa que você não gosta, casada com a pessoa que você não gosta. Aí, peraí, ah, Eline, então eu errei no meu casamento também? Não estou dizendo que você errou. Estou dizendo que você começou a ter essa convivência. É isso mesmo? É um homem desse que eu quero para mim? Uma mulher dessa que eu quero para mim? E aí a gente começa a se questionar aqui. Não é todo mundo que entra na crise dos 40 que reclama do companheiro ou da companheira. Não, pode surgir uma mega afirmação. Sim, é essa pessoa que eu quero. Que bom. Foi a melhor decisão de vida que eu tomei. Que bom. Então, é um período de questionamento. Não é um período que você vai mudar tudo. Não, só vai mudar aquilo que não está legal. Só que aí, aqui, a gente já começa a ter coragem para essa mudança. A gente já não é mais tão frágil assim. Sabe quando você fala assim, vou ligar o botão do foda-se? E você começa a ligar o botão do foda-se. Não devo nada para ninguém, já estou criada, sou eu que pago minhas contas. Então você começa a ligar o botão do foda-se. Só que aí você começa a se ver como chata. Nossa, eu estou muito chata, né? E é quando as pessoas começam a chamar a gente de tiazinha. Ah, tiazinha, 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 num termo pejorativo, num termo de aquela mulher velha e chata. E não é assim. Eu encaro a tiazinha, tenho certeza que é da época de vocês, a tiazinha do Luciano Huck. Lembra dela? Uma mulher bonita, com um corpo bonito e tal. Falo, meu, se ser tiazinha, ter aquele corpo, ter aquela alegria, alegrar as pessoas ali dentro do programa do Luciano Huck, eu quero ser a tiazinha. Não no cunho sexual de expor o corpo, não. Mas ela trazia alegria para as pessoas, né? Trazia felicidade para as pessoas. Então, eu prefiro olhar para a tiazinha como aquela lá e não como a tiazinha de cabelo branco, velhinha e chata da história, tipo a tia chata do Natal, né? Não, que põe uva passa em tudo. Não sei se vocês gostam de uva passa ou não. Que põe uva passa em tudo. Não, então não pense na opinião dos outros, pense na sua opinião. Então, sobre o passado, o que a gente precisa se perguntar? O que eu fiz até aqui, valeu a pena? E não é para olhar para o passado com arrependimento, de jeito nenhum, é para você olhar e falar, bom, naquela época eu tomei aquelas decisões por algum motivo, porque eu gostava disso, gostava daquilo, me identificava com isso, me identificava com aquilo, é o resultado da sua adolescência, é o que fez você tomar aquelas decisões ali na faixa dos 20, final dos 20, começo dos 30 anos. Foi o que você fez tomar. Então, não adianta você se arrepender daquilo que você fez. Pô, eu fiz isso e agora me arrependo de jeito nenhum. Lá atrás você teve algum motivo para fazer. E aí, quando a gente chega nessa fase e se pergunta, vale a pena? Você precisa olhar para uma palavra muito especial. Eu sou feliz fazendo isso que eu faço hoje? Eu sou feliz trabalhando desse jeito? Eu sou feliz com a vida que eu levo? Sim, a palavra que a gente precisa olhar é a palavra felicidade. Só que a gente não consegue olhar para a palavra felicidade pela alta carga de estresse que a gente vive nessa fase. Aí você também para nessa fase para olhar para o futuro. Olha, se eu continuar desse jeito, aonde que eu vou chegar? Então a gente para olhar para o futuro. Se continuar do jeito que está, eu vou ser feliz? Eu estou no caminho de realizar aquilo que eu quero? Realizar o quê, Eline? Tanto no âmbito material como no âmbito pessoal, tanto no ser como no ter. Não é só no ter, é no ser também. Por que no ser? Porque aqui a gente olha e fala assim, meus pais já estão idosos, ou talvez até já tenha perdido os pais. E o que aconteceu com a vida deles? Eles se foram e o que ficou, ficou. E o que ficou? O material. E o que eu lembro dos meus pais? Não é o material, eu lembro de quem eles eram, do que a gente viveu junto. Então eu também começo a formar isso. O que eu quero deixar para os meus filhos? Que lembrança, que memórias eu quero que meus filhos tenham de mim? O que eu vou deixar de caráter, de ética, de pessoal, de ser para os meus filhos? De ter, vai ficar ali a cama, os móveis, a roupa, a casa, o que você tiver vai ficar. Você não precisa fazer nada que vai ficar. Mas o ser, sim, esse você pode e deve sim mexer. Qual o ser, Eline, que eu estou deixando para os meus filhos? Como que eu quero que eles lembrem de mim
lá na frente, ai, sua avó era tão assim. Eline, você acha que você vai morrer? Algum dia eu vou, mas não é por estar perto da morte, mas é porque se eu não criar nada agora, a imagem que eles têm de mim é aquela imagem lá dos 20, 30, que talvez a hora que eu olhe e fale, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, nossa. Não. Então, sempre a gente pode mudar essa imagem, sempre a gente pode mudar o nosso ser. A qualquer momento, sempre a gente pode alterar esse nosso ser, tá? Isso sempre é tempo. Dentro do programa Mãe Vida Leve, eu tenho alunas que saíram do programa e foram fazer uma outra faculdade, foram fazer outro curso, mudaram a carreira, e isso daí tá tudo bem, tá tudo tranquilo quando as pessoas fazem isso. Isso não é um problema você mudar a sua carreira, você mudar aquilo que você faz. O problema, sim, é você continuar vivendo em algo que não te traz felicidade. Então, esse ser vai responder o quê? Quem era sua mãe? Ah, minha mãe, nossa, trabalhava muito, ela ficava muito cansada, ela trabalhava com isso, trabalhava com aquilo. Então, a visão que a gente está passando é uma visão de infelicidade. Então, é muito legal a gente olhar lá para frente, né? E ver se realmente o que a gente está fazendo é aquele vale a pena que eu perguntei. Aí, tem muitas pessoas que agora, nessa fase próximo dos 40, estão se tornando mães. A maternidade hoje, ela está mais tardia, ela está sendo deixada para mais tarde. Algumas mães estão sendo mães mais tarde porque priorizaram a carreira, não tinham uma pessoa para ali para se casar, para se unir, para formar uma família naquela idade, foram deixando isso para depois. E está tudo bem, está tudo tranquilo, não existe um certo e um errado em idade da maternidade. E é o momento que muitas olham e falam: poxa, não me tornei mãe até agora. Será que eu estou velha para isso? Então, essa pergunta do estou velha para isso é algo que sempre martela na cabeça das pessoas nessa faixa etária. Então, a gente precisa olhar para ela e falar: não, eu posso realizar qualquer coisa a qualquer momento e ter isso daí dentro da gente, tá? É claro, respeitando o nosso ciclo biológico, né? Não tem nem o que questionar, precisa sim respeitar esse ciclo biológico, porque tem coisa que não adianta eu querer se minha natureza não me dá, né? A produção de óvulos, por exemplo. E aí é uma fase que a gente não aceita mais fazer o que os outros querem que a gente faça. Tem aquele perfil comportamental de pessoa que é difícil dizer não. Ah, Eline, tenho dificuldade de falar não, se alguém me pede uma coisa, eu faço. Eu tenho uma dificuldade de falar não, escuto bastante isso. E quando você faz meio que emburrada, não querendo fazer. Faz só porque não conseguiu falar não. Não sei se com vocês é assim. Aqui, ó, aqui é. Falou aqui, ó. Comigo, aí, 3 aqui. Então, elas querem ter a própria opinião. Não, não quero fazer. E por isso que volta aquele estigma do, ai, é chata ela. Não, não é chata, ela tem uma opinião própria. E se ela sempre aceitou tudo calada, passivamente, a partir de agora eu quero colocar a minha opinião, não vou aceitar, não vou fazer. Ela escolhe com quem realmente ela quer estar. Ela não quer ficar perdendo o tempo dela com pessoas que não trazem mais nada. E se você ainda não está assim, já deveria estar assim. O seu tempo, ele é muito precioso, ele não volta, nunca mais vai existir sábado 3 de julho de 2021, 9 horas da manhã. Já passou, já foi essa data, nunca mais vai existir. Vai existir 3 de julho de 2022, mas o sábado 3 de julho de 2021 nunca mais vai existir. Eu tive esse olhar quando eu ainda trabalhava em hotéis, que é um produto perecível. Se eu não vendi à noite de sexta para sábado, de 2021, de 2 para 3 de julho, nunca mais eu vou vender essa noite. Diferente de alguém que tem um mercado que não vendeu a batata, a banana, no dia seguinte pode vender essa batata, essa banana, o produto está lá. O produto de um hotel é igual a gente enquanto pessoa. Se eu não realizei ontem, não adianta, eu não consigo voltar e fazer ontem. Se eu não botei meu filho para dormir, não tive tempo com meu marido, é um dia a menos de vida sem ter tempo com o marido, sem ter tempo com o filho. E não é para você olhar isso e falar, nossa, eu perdi tempo. Não. O que eu posso fazer a partir de agora para conseguir usar o meu tempo da melhor maneira possível? Né? Quando a gente fica olhando para o passado e se arrepende, tem angústia, não é legal, isso leva à depressão. Quando a gente olha para o futuro e não traça objetivo, não desenha o que vai fazer, isso leva à ansiedade. Então, você precisa olhar para o passado,
legal, eu fiz isso, o passado me trouxe até aqui. O que eu preciso fazer daqui para frente que me leve ao futuro que eu quero? Esse é o próximo passo que você precisa dar. É uma fase também que mais acontece em divórcios por volta dos 40 anos. Os filhos já não estão mais tão pequenos, então a mulher se sente mais segura para tomar essa decisão, né? Não tem mais aquele peso, eu vou criar sozinha meus filhos, porque hoje a gente ainda tem esse peso muito grande na mulher. E é uma fase que, por que muitos divórcios acontecem nessa fase? E o que a gente precisa olhar para que isso não aconteça, né? Primeiro, a gente, e não estou falando para você se divorciar, estou falando aqui, o que a gente precisa olhar para que não aconteça. O que a gente precisa olhar primeiro? Quando a gente casa, tem o filho, aquilo vai entrando num ciclo automático, naquele ciclo automático. Acorda, vai, trabalha, cuida do filho, tanana, e tem coisas que a gente vai guardando, segurando, não fala, não pede colaboração, não delega para o marido fazer alguma coisa, e aquilo lá vai acumulando na gente, só que o marido, ele também é vítima disso. A hora que a gente fala, não, deixa que eu faço, ele vai deixar que você faz. Ele vai te obedecer, né? Vai deixar que você faz. Se você não puxa, não traz ele, preciso que hoje você coloque a criança na cama. Hoje você vai dar almoço. Se você não traz ele para participar do processo, ele vai se afastando. Se você ou ele, se vocês não trazem um ao outro para continuar tendo momentos a dois, namoro, sexo, conversa, igual era na época do namoro, vocês vão se distanciando. E aí entra um outro ponto que com certeza vocês devem conhecer alguém que passou por isso. A pessoa é casada, fulana separou. Nossa, você viu que a fulana separou? Menina, encontrei com ela na rua ontem, mas ela tá magra, tá bonita. Ou então, encontrei com o marido dela, nossa, como ele tá bonito. As pessoas não se cuidam do corpo, da alma, não se cuidam. A hora que se separam, meu Deus, estou sozinha. Mas ninguém vai me querer desse jeito. E aí começam a se cuidar. E a pergunta, e eu conheço várias, dentro da minha própria família tem 3 que aconteceu isso. E a pergunta que eu nunca fiz para essas 3 pessoas e nunca fiz para ninguém, mas eu me pergunto, por que a pessoa não se cuida dentro do casamento? Por que a pessoa não se cuida enquanto está dentro do casamento? Tem aquelas que falam, nem sei mais paquerar, se eu me separar, não vou nem mais namorar com alguém, porque eu nem sei mais paquerar, conhecer alguém e tal, nem sei chegar em alguém. Tá, por que não continuou chegando no marido? Por que não continuou paquerando o marido? Eline, como assim? Mandar mensagem ali sedutora por WhatsApp, mandar uma foto, não é nudes, mandar uma foto ali sedutora por WhatsApp, não mande nudes, tá? Não mande. Uma foto sedutora. O que é uma foto sedutora? Um pedaço da sua boca, um pedaço da sua perna, uma roupa nova que você comprou. Tá vendo essa roupa? Gostou? Vem tirar. Isso é a sedução que você já fazia na época do namoro e que depois que casa vai se perdendo. Então a gente precisa manter isso daí aceso, isso daí quente. E eu ainda falo mais, né? Tem muita gente que fala assim: depois que casa, fica só no papai e mamãe, não inova mais, e é aquela coisa, eu até faço por obrigação, para o marido não procurar outra. Gente, quanto mais tempo você está casada, mais liberdade você tem com o marido, com a esposa, para testar novas coisas, testar brinquedinho erótico, para você testar novas posições, para você testar novos lugares. Você não tem mais aquela obrigação, né? Alguém vai chegar. Não, ninguém vai chegar. Você pode. Estou falando assim, né? Não dentro de casa com o filho que pode abrir a porta e chegar, mas em novos lugares, sair e tal, explorar novos, usar a sua criatividade nesse momento. Não, a gente vai deixando cair naquele ciclo papai e mamãe, nem se beija mais na boca. Então você pensa, quando foi a última vez que você beijou seu marido na boca? Beijar mesmo, beijo de adolescente ali. A gente vai deixando isso, vai esquecendo isso. E a hora que se separa, não, mas esse cara que eu conheci, nossa, ele é maravilhoso. Ele me beija, ele me dá atenção, ele isso, ele aquilo. É claro, vocês estão no começo do namoro de novo, vocês recomeçaram o namoro. O que não pode é sempre deixar isso daí cair, deixar isso indo para baixo, né? Depois dessa fase, vem a fase da maturidade, que é a fase dos 42 aos 49. E essa fase dos 42 aos 49, que aí é um pouquinho mais, um pouquinho menos, é uma fase que a pessoa ela quer colocar em prática, mas ela tem medo do futuro.
E ela só vai fazer se ela tiver com a autoestima muito bem elevada. Então, esse é outro ponto que eu trabalho muito dentro do programa, a autoestima. Você estar satisfeita com você estar feliz com você mesma. Porque aqui, nessa fase, depois dos 45, você já se sente preparada, você já viveu muita coisa. Só que aí, eu tô segura para fazer? Então, aí a gente entra com essa questão da autoestima. Porque você já tem um medo do futuro. Meu Deus, estou chegando nos 50. Já existe um medo do futuro. Por isso que a autoestima precisa ser super bem trabalhada nessa fase, nessa faixa. E se você se prepara depois dos 40, 40 e pouco, nessa crise de identidade dos 40, você chega nessa crise dos 50, muito mais, que a gente chama de crise de maturidade, muito mais preparada. Você já conhece o mundo, você já tem sabedoria, você já tem maturidade, agora eu só preciso estar segura para, desbravar o que precisa. Exatamente isso. Um beijo enorme e super obrigada.